Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos este momento, a leitura do nosso querido e estimado irmão, e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite, nos dê a força, a compreensão para poder falar de Ti. Em nome de Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Muito obrigado, querido. Amém. Mais uma vez, queremos agradecer os que acompanharam a leitura do Salmo 103. Esse salmo é um salmo de Davi. Depois deste dia interessante que nós tivemos, o qual nós levamos as águas do batismo, o nosso estimado e querido irmão Valdevino e também o nosso jovem irmão Rafael. Foi um dia em que nós pudemos experimentar e agradecer a Deus a sua presença e a presença do Senhor no nosso meio, numa confraternização que nós vamos entender melhor o significado dela quando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. De forma que nós vamos, então, neste Salmo 103, hoje nós vamos salmodiar ao Senhor. Salmodiar é manter um tom agradável de louvor a Deus. Este salmo, ele tem uma estrutura. Nós fizemos aqui em 5 partes a leitura que o nosso irmão, nosso filho amado irmão Renan fez. Primeira parte, você pode ver de bendizer, ó minha alma, o louvor do Senhor pelos seus muitos benefícios. A alma é acionada. Louvor ao Senhor pela sua misericórdia contínua. Louvor ao Senhor pela sua glória e o amoroso cuidado que Ele tem conosco. Comparação da natureza transitória da humanidade com o reinado eterno de Deus. Convocação dos céus e a terra para que bendigam ao Senhor. Os 2 primeiros versos deste salmo, Davi se entrega: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, novamente:
Bendizei, ó minha alma. Os 3 últimos versículos, 20, 21, 22, eles têm o início em bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Hoje nós vamos ver que por completo nossa vida, nosso ser, deve ser um perfeito louvor ao Senhor. Mas como chegar a este nível de oferecer ao Senhor um louvor aceitável? Este é um salmo que Davi cobra e exorta a sua alma a louvar ao Senhor. Ele faz uma autoexigência de louvar-se ao Senhor. Devemos atribuir este salmo aos anos de uma certa maturidade deste homem, quando o autor era mais maduro, mais experimentado na vida, para poder conceber a preciosidade do perdão, por ter um senso mais aguçado do pecado que habita no homem. Depois de muitas situações pessoais, algumas extravagantes, problemas de filhos e familiares, problemas de guerras em que já havia experimentado, problemas de relações com governantes, uma vida muito rápida, muito atribulada, no qual ele se encontrou a essência do que o homem é para Deus. De forma que, quanto mais maduros somos, mais o senso de fraqueza e incapacidade podemos assumir. Quanto mais próximo de Deus, mais o cheiro do pó nós sentimos, como ele diz, da nossa estrutura ser pó. A nossa insignificância, ela aumenta na presença de Deus e do próximo, como nós entendemos o próximo acima de nós. Quando na imparcialidade de culpar o próximo pelos seus erros, a necessidade de louvor e gratidão, ela tende sempre a aumentar. Neste ambiente humilhado, dá-se abertura à exposição íntima de agradar a Deus, do fundo da alma, com toda a alma. Inicia-se sobre um senso da completa impossibilidade de fazer justiça por si só e acertar-se a si só diante de Deus. Através de qualquer das boas obras conhecidas pelo homem e atitudes que entendemos fazer ser boa e agradável, passamos a invocar com a nossa alma e tudo que está no alcance, com súplicas, para poder ajudar-nos na tarefa agradável de louvar ao Senhor. Amém? Como nossa alma é finita, limitada, e toda a nossa faculdade mental é pequena demais para o empreendimento junto ao nosso Criador e Salvador, nós precisamos de um intercessor. O verso 1, quando nós lemos, devemos bendizer ao Altíssimo como atitude de aproximação através do louvor. Essa iniciativa, ela deve ser insistente daquele que sabe se reconhecer endividado diante de Deus. Percebe que a insistência é instalada por 2 vezes. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer, meus irmãos, é dizer bem, é falar bem. Como falar bem de Deus e ser aceito num perfeito louvor, como o salmista diz, a minha alma e tudo que há em mim. Devemos bendizê-lo individualmente, na alma de cada um. Cuidado quando você fica convencido que tem louvado ao Senhor apenas nos encontros da igreja, na família, nos cânticos, e depois desliga-se individualmente.
devemos bendizê-lo espiritualmente, isto é, na alma, no íntimo. Devemos bendizê-lo sem reservas, isto é, em todo o nosso ser. É pregar a comunhão consigo mesmo, individual e íntima com Deus. Diz para a sua alma, então, dedique-se louvor ao Senhor em cada momento da sua vida, em qualquer lugar que você estiver. É o todo que deve brotar no seu coração, de todo o corpo e de toda a alma. Nós vemos Paulo escrever aos Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitos conversam bastante, livremente com os outros, mas poucos conversam consigo mesmo. Amigo, meu irmão, converse a sós contigo e prepare-se para chegar-se ao Senhor, entre você e Ele. Não podemos ser estranhos para nós, desconhecidos de nós, fugir do encontro de Deus nas mais íntimas que se alojam no nosso coração. Muitos ficam entorpecidos, podem ficar melancólicos quando estão a sós. Desviam-se a alma de um encontro com Deus. Gostam de festividades, gostam de aglomerados, gostam de um certo entorpecimento, de diversões, para não poder ter um encontro a sós consigo. Esse salmo é um convite de bendizer ao Senhor, você na sua alma. Devemos então bendizê-lo sem reservas novamente, de todo o seu ser. Vir aos cultos, orar, cantar, sem olhar com a alma para o Senhor, é um procedimento vazio. Você pode manifestar exteriormente, mas hoje nós estamos falando do seu interior, que só você e Deus conhecem. Este é o salmo apresentado. Frequentemente são esquecidas as misericórdias do Senhor. A maioria delas nem percebemos da situação dos céus em nosso favor, e não recorremos plenamente como deveríamos e poderíamos fazer. Ao invés de pedir socorro e clamar ao Senhor, bendizer a Ele, podemos transferir o que é útil na inutilidade da reclamação, que demonstra ainda mais a nossa incapacidade até de se humilhar perante o Senhor. Porque também o silêncio pode ser uma ingratidão oculta, uma fuga num vazio, mas anunciar com alegria é a atitude dos retos de coração. Como diz Salmo 32:11, alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Deve haver uma manifestação, como nós vemos em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Porque o homem natural pode carregar a síndrome do Egito, como nós vemos no Salmo 106:7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Esqueceram rapidamente da misericórdia do Senhor, mesmo sem bendizer ao Senhor. Esqueceram do resgate que o Senhor fez, logo na primeira dificuldade do Egito. Esqueceram, porque não entenderam as maravilhas do Senhor desde lá do Egito. Nós precisamos entender as maravilhas do Senhor em nós, para então sermos gratos ao Senhor e louvarmos espontaneamente a Ele sempre. Digo outra vez, sempre regozijai-vos. Amém? Sempre que não bendizemos ao Senhor, nós corremos o risco de maldizer. Neutro ninguém fica, ainda que calado. Bendizer é um culto de louvor,
frutificada da alma em oferta ao Senhor, como uma oferta alçada que se fazia os antigos judeus. Bendizer ao Senhor é lembrar que Ele é a fonte de todas as misericórdias. Amém? Todas as obras do Criador existem para honrá-lo, como nós vemos no verso 22. Todas as obras de Deus, em todo o seu domínio, devem adorá-lo, como nós vemos também no verso 22. Seu domínio é universal, pois o seu reino domina sobre tudo, como nós vemos no versículo 19. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem da compreensão ao homem, e com clareza, e se veem pelas coisas que são criadas, ou que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, diz Paulo à igreja de Romanos, aos Romanos, para que o homem não se entendessem por desatento, por desconhecimento de tudo que Deus tem feito entre nós. Tanto os homens modernos do nosso mundo contemporâneo, quanto os homens do Egito, eles esquecem e não querem ver Deus. Aqueles que conhecem o Evangelho também não podem fugir no mesmo rastro daqueles que não têm, na ordem da sua alma, o louvor completo ao Senhor, de oferecer-se a si mesmo o seu completo louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Devemos acordar para isso. É importante que cada um de nós curva-se sobre a grandeza de Deus, apreciando a sua posição como Senhor sobre tudo e sobre todos, é o que nós verificamos nesse salmo. Devemos pensar sobre a submissão de multidões de anjos e de toda a sua natureza do seu Criador, como nós verificamos nos últimos versículos, de bendizer ao Senhor, de glorificar ao Senhor todos os anjos. Paulo aplicou esse conceito de Jesus Cristo quando escreveu: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, diz em Filipenses 2:10. Amém, irmãos? Porque Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, como nós vimos no verso 3. Iniquidades são as nossas injustiças, a nossa crueldade, inclusive até, porventura, um mau caráter, ou um desvio, um transtorno de personalidade que podemos ter, porque Ele perdoa esse conteúdo da alma e sara todas as enfermidades, diz aqui da alma de cada um de nós, porque o perdão está em Deus, é Ele que perdoa todas as iniquidades e as enfermidades da alma. O perdão que Deus oferece ao pecador, ele é completo. Diferente da nossa tendência no proceder perdão, de sempre lembrando a ofensa cometida a nós. A compaixão do Senhor é o que resulta na remissão total, isto é, no esquecimento. Sem compaixão, não há o esquecimento da ofensa. E o esquecimento, a compaixão do Senhor, ela é eterna. Porque quem não perdoa, pode ter hábito de odiar. Quem odeia o próximo, também não pode amar a Deus. Desencadeia mais iniquidade ainda. O perdão de Deus é relacionado a cada um de nós. O nosso perdão é relacionado a cada um do próximo entre nós. Se em Deus, que não há pecado, não se lembra das nossas ofensas, porque nós que somos pecadores, não podemos esquecer aqueles que nos ofendem. Jesus diz: e perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Foi Jesus que ensinou aos seus discípulos essa oração modelo, pessoal, sincera da alma. Veja que Mateus 6:6, Jesus, antes da oração, ele diz: mas tu, quando orares, entra no seu aposento, isto é, você só, sem interferência de ninguém, e fechando a tua porta, isto é, incomunicável, a não ser você e Deus. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto,
te recompensará publicamente. Os nossos pedidos de perdão, de clemência, efetuado pela misericórdia do Senhor em secreto, trancafiado, fechado, a sós no nosso quarto, ele vai se expandir publicamente através do perdão do nosso Senhor na sua misericórdia efetuada. Amém, irmãos? Esse Salmo 103 reflete esses conteúdos tão excelentes para nós. Em 1 João 4,20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão que viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Quando evitamos um herege, depois de uma e outra admoestação, não devemos implicar nele uma relação hostil, de ódio. O herege, por si só, é condenável. Como diz em Tito 3:10, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita. Evitar não é odiar, porque por si só, ele precisa também da misericórdia de Deus. Se digo à minha alma que o Senhor perdoa todas as minhas iniquidades, porque não perdoa dos meus inimigos também, inclusive do herege? Como posso ter perdão de Deus para mim e ainda não entender da necessidade daqueles que ainda por hereges, inimigos, pecadores, perdidos, como um dia eu fui? Deus entende isso e através do seu Espírito coloca esse conhecimento nas nossas almas. Amém? Ele cura todas essas enfermidades da alma que tornam-se iniquidade em relação a Deus, em relação ao próximo e à perdição do próprio indivíduo, que não entende a vontade de Deus. Sara as enfermidades da alma, versículo 3b. O pecado é uma enfermidade. Ele tira todas as enfermidades. Se por um lado tem, por outro lado o Senhor tira. Muitos querem apenas resolver doenças do corpo, doenças somáticas. No entanto, diz o Senhor, em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E o que diz em 53:4 de Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos entender melhor. O pecado destrói a beleza moral da criatura que Deus fez à sua imagem e semelhança. A alma. Suscita dor. Esta dor do pecado está alojado na alma de cada um. A enfermidade da morte está na alma. A dor do corpo é periférica em relação à dor da alma. A enfermidade na alma incapacita a oportunidade de louvar e bendizer ao Senhor. É isto que clama Davi. Porque ele havia tido uma cura da alma e não do corpo. A doença do corpo, por si só, jamais impede de louvar ao Senhor. Pelo menos não deveria. A enfermidade da alma, sim. Esta impede, ofende e conduz à morte. São as nossas iniquidades. Doenças do corpo levam à morte do corpo, mas não ofende ao Criador. Não tem acesso à alma. Os cansados e oprimidos estão com problemas na alma. Se você se encontra assim, Jesus veio para você. São esses que Jesus chamou. Mateus 11:28 em diante, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não pense que Jesus falava de opressão do patrão, opressão do mundo, mas falava da opressão da alma. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por exemplo, o câncer, os infartos, os AVCs matam o corpo. No entanto, não passa essas doenças para a alma. A doença da alma é outra, é a iniquidade.
Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, disse nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 10:28. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Enquanto o homem que convive conosco, ele pode matar o nosso corpo, mas nós não devemos odiar e nem temer esse homem. Nós devemos temer aquele que tem poder sobre o nosso corpo e principalmente sobre a nossa alma. O Senhor livra a nossa alma da morte, de tanto que o corpo é consequência. O Deus que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades quando você se arranja como oprimido. O oprimido tem dor na alma. Esta dor, o Senhor tira todas e dá o alívio. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lemos novamente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto multidões querem curar corpo e alimentar bolso, o Senhor cura os aflitos da alma. Esta é a maior dor de anúncio de morte que você pode ter. Que oportunidade de falar da morte, assunto que muitos fogem e não querem ouvir, não querem pensar e também não querem ter um encontro íntimo com o Senhor, porque se não houver perdão e remissão de pecados, então o sintoma da morte, o pré-anúncio da morte é mais evidenciado. Por isso as pessoas correm de Deus e não querem saber nem de ouvir falar em morte. No entanto, a todos os homens está reservado esse dia final. Nenhum vai escapar. A palavra nos ensina sobre duas mortes: a morte física e a morte da alma, como nós já lemos. A primeira morte é do corpo e a segunda é da alma. Na primeira morte, a maioria absoluta dos homens passarão. A segunda morte pode ser evitada. Muitos passarão por ela e poucos serão salvos. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:15. Na segunda morte, os salvos não passarão por ela, foram resgatados por Cristo nosso Senhor. Amém? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, em Apocalipse 26. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Apocalipse 2:11. E o que vencer não receberá o estrago, o dano da segunda morte. Paulo ainda diz em 1 Tessalonicenses 4:14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, isso fala da morte física do corpo, os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Quem dorme está morto no corpo, no entanto, a alma está no descanso de Deus. Os adventistas não gostam que falam sobre isso, mas é o que a Bíblia diz. Entre religiões e homens, ficamos com a palavra de Deus. Quem não tem o Senhor como seu Senhor e Salvador para bendizer, a morte da alma e do corpo se encaixa nas duas mortes. A alma é morta, segunda morte, para com Deus, e o corpo é consequência desse estrago, desse dano. Hoje não vemos a morte da alma, nós não enxergamos. Os perdidos de Deus, vivemos apenas a primeira morte, a do corpo. O cemitério, o chamado Campo Santo, está lá, cheio de corpos, lado a lado, justapostos, como temos falado para a igreja. E eu te pergunto, onde estão as suas almas? Para onde foram? No cemitério todos estão juntos, seus corpos virando pó, como nós vemos no Salmo 103. Mas para onde foram as suas almas? Só tem 2 lugares. Ou está no descanso com o Senhor, ou estão reservados para uma perdição e sofrimento eterno. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1,
versículo 7, e a vós que sois atribulados, os cansados e oprimidos que o nosso Senhor Jesus falou, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com seus anjos no seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Diz o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica: os irmãos estavam assim como nós, mas estavam recebendo a mesma mensagem assim como nós. Aqueles de Tessalônica todos já se foram. Esta mensagem um dia pode ser pregada em outra igreja, ou mesmo assim, quando todos nós já nos formos também. Agora é o dia aceitável. Amém? Você tem conversado com Deus? Tem louvado? Tem bendizido? Tem bendito ao Senhor? Bendizei ao Senhor a sua alma? Ou tem se escondido dele? Até quando vai esconder do Senhor? Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que nos dá a nobreza da sua visita, eu quero comentar um pouco sobre esse sermão, sobre esse salmo de hoje. Esse sermão originou-se de um pedido de um irmão que estava hospedado na nossa casa e ele estava triste e abatido. Ele pediu uma palavra de conforto antes de ir pousar e dormir. Abrimos a Bíblia nesse Salmo 103 e meditamos por uma meia hora, 40 minutos. Então esse irmão disse que foi o remédio para ele naquela noite de terça-feira passada. E para nós assim foi também. Daí nós começamos então a trabalhar mais nesse salmo, do efeito que ele trouxe para nós naquela noite de terça-feira passada. Mas não parou por aí. 2 dias depois, na quinta-feira, um irmão que está longe de nós, num outro estado, me ligou pedindo um sermão que falasse sobre a alma. Um conhecido dele está interessado no Evangelho, porque ele tem evangelizado esse rapaz. Então eu disse a ele: semana que vem te envio, se Deus nos permitir. Está aqui na nossa mão, vai ser o assunto de domingo à noite, é esse domingo que você está ouvindo agora, nesta noite. Esse sermão já foi, então, encaminhado por um irmão na terça-feira, num culto de lar, passado para você no culto da igreja, e se Deus nos permitir, amanhã ou terça-feira vai ser encaminhado a um irmão que está muitas centenas de quilômetros para levar a mesma palavra a uma pessoa que quer saber o que significa a salvação da alma. Então, irmãos, esses dois fatos conjugados aconteceram nessa semana que terminou. Hoje, nesse primeiro dia da semana, você está ouvindo essa mensagem. Eu creio que não é coincidência, nós não cremos em coincidência, mas cremos nos propósitos de Deus. Como instrumento do Pai, para acudir os necessitados, os aflitos da alma, como o Senhor fez o convite. O mesmo convite que um dia nós recebemos e aceitamos, nós temos a missão do ide de anunciar e pregar essas boas novas aos necessitados, enfermos da alma. Aqueles que estão longe e aqueles que estão perto. Os que estão junto nesse momento e os que estão longe no outro momento. Você está aqui perto, mas outros estão longe, precisando de ouvir esta palavra. O tempo de ouvir seu foi agora. Os de longe, se Deus nos permitir, se não ouvir pela pregação desta igreja, vai ouvir por outro enviado de Deus. Nós cremos nisso. Amém, irmãos? Nosso irmão que ouviu conosco nos disse: agora posso dormir melhor. Tive um consolo. Você aqui nesse momento, daqui a algumas horas também vai repousar lá no seu travesseiro e na sua cama. Antes do sono, feche a porta.
Fale a sós com Deus, através de Jesus. E eu te provoco nessa noite. Você pode louvar ao Senhor? Você pode bendizer ao Senhor? A sua alma e tudo que você tem, que Deus tem te dado ou tirado para o seu bem, você pode acumular e juntar tudo e dizer: Senhor, quero te louvar por completo. E que entendo que o Senhor está aceitando esse louvor. Se você ainda não pode fazer isso, a partir desse momento, você tem oportunidade. Se você ainda com receio, alguma fragilidade, alguma dúvida, feche a porta. Feche a porta. Entre no seu aposento, no oculto, secreto. Só você e o Senhor. Então você vai confessar para depois louvar, para publicamente o Senhor te engrandecer. Porque atrás da grandeza do seu ser, quem vai ser grande é o Senhor e não você. Então nós vamos entender melhor o próximo. Vamos entender perfeitamente o louvor ao Senhor. Como diz Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Novamente, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse clamor à sua própria alma, para que ela não caísse na falta de memória, de lembrar, para poder agradecer todos os feitios que Deus fez na sua vida, desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, pela idade que você tem hoje, por tudo que Deus tem te dado. Que tal agradecer ao Senhor por completo? Ele é que perdoa todas as iniquidades. Amém? É Ele que sara todas as enfermidades. Amém? Quem redime a sua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Que Deus os abençoe.